O metabolismo energético envolve processos de transformações de energia a partir da degradação da molécula orgânica. Energia para ocorrer. Já a respiração e a fermentação liberam energia. A maior parte da energia em reações exotérmicas ocorre sob a forma de calor. O ATP aproveita a energia de uma reação para ser usada em outra reação com menos liberação de calor. O conjunto de adenina e ribose recebe o nome de adenosina, que forma o nucleotídeo do ATP. O processo da fotossíntese é realizado pelas plantas, alguns protistas, como algas. Esses seres clorofilados são autotróficos, lembrando que eles produzem seu próprio alimento a partir de um material inorgânico, utilizando somente água e gás carbônico para produzir carboidratos e oxigênio. Existem 3 tipos principais de clorofila que atuam em modos diferentes. A primeira é a clorofila A, que atua em cianobactérias e eucariontos fotossintetizantes. Clorofila B, que atua em plantas e algas verdes. E a clorofila C, que atua em algas pardas e diatomáceas. As clorofilas são encontradas nos tilacoides do cloroplastos das células vegetais e são organizadas em conjuntos. Tilacoides é um conjunto de membranas. Nas etapas da fotossíntese temos etapa fitoquímica e química. Na etapa fotoquímica, há a necessidade de energia luminosa. Nessa etapa, ocorrem 2 tipos de reações. São elas a fotofosforilação, que é a adição de fosfato na presença de luz, e a fotólise da água, que é a quebra de molécula d'água na presença de luz. Nessa etapa, a luz não é necessária. O CO2 recebe hidrogênio da etapa anterior e produz carboidratos. E assim é chamada fixação do carbono, processo no qual esses elementos se integram às substâncias orgânicas dos seres vivos. Muitas reações químicas nessa etapa são possíveis graças ao ATP, produzido na fase clara. Na primeira fase do ciclo de Calvin, o dióxido de carbono e a água são combinados com moléculas de ribulose, formando moléculas de fosfoglicerato. Na segunda fase, a redução do fosfoglicerato, formando um carboidrato gliceraldeído fosfato. A terceira fase é a regeneração do aceptor de CO2. A quimiossíntese é um processo pelo qual certos tipos de bactérias produzem compostos orgânicos a partir de substâncias inorgânicas, que são realizadas por ferrobactérias. A energia química provém da oxidação de compostos de ferro. Nitrobactérias, que são importantes para o ciclo do nitrogênio. Sulfobactérias, a energia química provém da oxidação do sulfato de nitrogênio, como as bactérias quimiosintetizantes. Dentro da célula pode ter 2 tipos de respiração, a anaeróbia e a aeróbia. Na fase da glicose, é onde ocorre a quebra da molécula da glicose em 2 moléculas de piruvato, além da formação de 2 moléculas de ATP e 2 de NADH. Existem 2 tipos de fermentação, sendo elas fermentação láctea e fermentação alcoólica. A fermentação alcoólica é realizada por bactérias e fungos, como as levaduras. Produz etanol e CO2, usando na fabricação de bolos, combustíveis e bebidas alcoólicas. Já a fermentação láctea é realizada por lactobacilos e na ausência de oxigênio. Também faz a produção de ácidos láticos, onde é utilizado na indústria de laticínios, produção de iogurte e queijo.